o que eu foquei nos últimos 12, 13 anos é a parte da inteligência emocional, da mudança da emoção, compreender o que está acontecendo nas relações, na relação que eu tenho comigo. Para isso, o pensamento, vamos dizer, filosófico, alguns aspectos deles são bem úteis. Por exemplo, quer ver, uma compreensão da sombra. A sombra é tudo o que eu não aceito. O que eu não aceito em mim. O que eu não aceito em mim é a minha sombra. Eu posso me relacionar com a sombra. O que eu não aceito nos outros também é minha sombra. O que eu vejo nas pessoas que eu não aceito também é minha sombra. Tudo que eu não aceito me condiciona, me forma, me molda. Então, se eu quero liberdade, eu preciso cuidar do que eu não aceito em mim e nos outros. Cuidar quer dizer me relacionar de forma positiva. Se eu só reprimir conteúdos, porque eu não aceito, não gosto, não sei lidar com eles, eu crio uma máscara e me torno diferente de quem eu sou em essência. Então, eu preciso cuidar das feridas emocionais. O que eu não aceito é uma ferida emocional, é uma dor. Eu preciso cuidar das dores e, ao cuidar delas, eu encontro mais profundidade em mim. Essa profundidade em mim não vem só do pensamento. É por isso que eu não me aprofundei em estudar filosofia. Porque o pensamento, por si só, ele vai ter limitações se ele não incluir as emoções. Se tiver alguma linha de filosofia, se o Wolff tiver ainda, e tiver alguma linha de filosofia que se relaciona com as emoções. Mas até tem. Eu lembro que no ensino médio, nas aulas de história, eu fazia várias perguntas para o professor para entender o que ele estava explicando. Mas eu queria entender os contextos e coisas assim. E aí ele me prestou um livro de filosofia. O nome do livro era Filosofando. Acho que era isso, Filosofando. Não lembro o nome dos autores. E tinha um outro livro de filosofia que era da Marilena Chauí, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo. Mas o Filosofando, eu pulei todas as partes iniciais que falava da filosofia, na história, etc., e fui para o final, que falava da existência, da morte, das fases da vida, infância, adolescência, fase adulta, da doença, do existir. Eu gosto desse aspecto da filosofia, que traz uma compreensão mais ligada à vida, mais ligada às situações que a gente lida na vida. Por exemplo, pensar sobre a morte. Mas não pelo objetivo do pensar pelo pensar, mas no sentido de trazer uma compreensão sobre como lidar com a morte. Assim, necessariamente a morte. Aí fica meio uma questão existencial, né? O que tem depois da morte? Como saber? Então, essa área me interessa, o que conecta com aquilo que dá instrumentos para a gente viver melhor. Isso me interessa na filosofia. E no livro, isso no ensino médio. Na terceira série do ensino médio, no ano de 99, 2000. Bom, então, dificuldades de impor limites. Eu comentei sobre as emoções básicas, a tristeza, o medo e a raiva, como elas se relacionam nessa dificuldade. E se você quer ter mais facilidade de impor limites, entendendo que impor limites é uma necessidade para os relacionamentos, se você tem dificuldades em impor limites, você evita conflitos. E pode ser que você faça isso porque você tem muita consideração pelos outros. É necessário equilibrar a consideração que você tem pelos outros pela autenticidade, pela consideração que você tem por você. Se você só tiver consideração pelos outros e esquecer de você, o efeito é negativo. O efeito pode ser não se sentir valorizado, se submeter a abuso, abuso pode ser físico, verbal, pode ser emocional. E, no fim, o resultado é insatisfação. Há dificuldade de impor limites também, aí vou trazer um pouco do aspecto sistêmico, da visão da constelação familiar, constelação sistêmica.
A gente tem dificuldade de impor limites quando a gente não está no nosso lugar na família. O nosso lugar na família é o lugar de pequeno em relação aos pais. Alguém que está tentando cuidar dos pais está invertendo, não está no próprio lugar. Tentar cuidar dos pais, como se fosse pai ou mãe dos pais, é uma inversão de ordem. Normalmente, isso pode indicar alguém que tem dificuldade de se impor. Porque estar no próprio lugar significa estar em paz consigo. Precisa se cuidar das emoções para se assumir o próprio lugar. Esse lugar, quando a gente está no nosso lugar, isso traz paz, traz preenchimento. Como saber isso? Se colocando no lugar, se colocando no lugar de filho ou filha em relação aos pais. Mas o que dificulta estar nesse lugar? Normalmente, o que dificulta a gente estar no lugar de pequeno em relação aos pais são as feridas emocionais, é a tristeza que a gente não quer lidar. Porque ser pequeno em relação aos pais é vulnerável, é ficar vulnerável, é depender, é receber. E às vezes, na infância, a gente não sentiu que podia contar, ou que receberia o cuidado se pedisse. E aí pode ser que por uma questão de sobrevivência a gente escolheu não precisar de nada, se virar sozinho, ou até cuidar dos outros, se ocupar de cuidar dos outros ou se ocupar de cuidar dos outros, uma escolha por ignorar as próprias emoções, a própria ferida emocional, a própria necessidade de cuidado. A nossa necessidade de cuidado, ela é uma necessidade legítima e a gente precisa se colocar do lado dela. Às vezes, situações da vida podem demandar que você esteja na posição de dar cuidado, de proteger, de cuidar. Ainda assim, é importante lembrar de cuidar de si. É importante lembrar de colocar limites, inclusive, no quanto você cuida dos outros. Para algumas pessoas que têm muita consideração pelos outros, não estar disponível para cuidar ou para ajudar pode ser uma dor. E impor um limite nesse cuidado pode ser realmente uma dor, um sofrimento. Ao mesmo tempo, esse impor limite é um cuidar de si. Então, a dificuldade de impor limites também é a dificuldade de cuidar de si. Também é a dor que impede o cuidar de si. E pode remeter também a essa dinâmica familiar. Aí é outro aspecto sistêmico. Eu falei da questão do lugar, não estar no próprio lugar, ter dificuldade de receber, é um segundo aspecto, e pode ter também pessoas excluídas na família. Pessoas excluídas significa o pertencimento, pessoas podem estar impedidas de pertencer na família ou esquecidas. O dar e receber, ou seja, se permitir receber em relação aos pais, estar no próprio lugar, pode estar afetado por ter julgamentos, por ter mágoas em relação aos pais. E quando isso acontece, isso afeta como a gente se sente. O nosso julgamento, o julgamento que os filhos têm em relação aos pais, por mais bem intencionados que sejam, o julgamento pode ser de que eles precisam de ajuda. Pode ser que eles não precisem. Mas você pode julgar que eles precisam. Por exemplo, o julgamento pode ser de que eles deviam ser diferentes do que eles são, mais do jeito que você acha que eles deviam ser. Esses julgamentos em relação aos pais voltam contra você e vai afetar os sentimentos. E na questão da dor emocional, ali se encontra a dificuldade de se impor limites. Eu ia trazer, então eu falei esses três aspectos da relação na família: o ocupar o próprio lugar, o se permitir receber e ver os pais como certos, como eles são, abrindo mão de julgamentos. Por mais que a mente julgue, você escolhe abrir mão de julgar e expressar. Quando você tem essa postura, você sente o reflexo no sentido de um preenchimento, uma paz.